E aí, amigos e amigas, concurseiros e concurseiras, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, eu tô acabando com o meu sumiço aqui de uns 30, 35 dias, mais ou menos. Só que esse meu sumiço teve um bom motivo, tá? Porque no final do ano passado abri um concurso público aqui para a cidade onde eu moro. Então, não foi nem para a cidade próxima que fica aqui do lado e tudo mais, tem várias, mas sim para a cidade onde eu tô morando exatamente, né? E eu meio que agarrei essa oportunidade, fui, estudei pesado, tá? Caiu coisa de português na prova, matemática, ditadura militar, um monte de coisa. Eu estudei tudo isso porque estava no edital, né? E eu consegui ser aprovado. Então eu já fiz muito processo seletivo na minha vida, trabalhei os últimos anos aí em posto de saúde, mas nunca tinha aparecido um concurso público que me interessasse, e agora eu tive essa chance aí, e eu tô muito feliz de ter conseguido essa aprovação, vocês não têm noção. E essa prova ela foi em novembro, mas eu continuei sumido mais um tempo porque eu tava organizando outros tipos de conteúdo que eu quero meio que expandir tudo que eu produzo pro YouTube, pro Instagram e tudo mais. E eu organizei 5 dicas que você tem acesso clicando no link da descrição, para que você consiga organizar os seus estudos aí, para tu ver o que falta para você ser aprovado em concurso público. Essas dicas são gratuitas, é só você clicar no link da descrição e você recebe cada uma delas por e-mail a cada 2 dias. Eu preferi meio que dividir esses e-mails de 2 dias para que você vá aplicando esses conhecimentos aos poucos e tudo mais aí na tua rotina, e desse jeito tu não receba, tipo assim, um monte de informação que tu vai ficar confuso e não vai conseguir aplicar nada. Então eu acho que é melhor a gente às vezes receber essas informações meio separadas assim, para que a gente consiga realmente aproveitar elas. Mas enfim, só queria trazer essas notícias aqui para vocês, né? Como eu disse, faz tempo que eu não apareço por aqui, e hoje a gente vai estar resolvendo uma das principais provas de concurso público de odontologia que teve no ano de 2021. Essa prova foi aplicada pela banca FGV para a vaga de dentista no município de Paulínia, pessoal. E daí, né, FGV, aí, o município de Paulínia abriu vaga para várias especialidades, tipo endodontia, buco, especialista em pacientes com necessidades especiais, mas a prova que a gente vai estar resolvendo aqui é a de dentista plantonista, que foca mais em questões gerais. E lembrando que essa prova ela tem um total de 18 questões de conhecimentos específicos, e a gente vai dividir essas 18 questões em 3 vídeos de 6 questões cada. Mas vamos lá, questão de número 1, vou deixar lá na tela com aqueles 5 segundos, se tu precisar de mais tempo tu pode pausar o vídeo e depois dar o play, e quando esse tempo acabar a gente vai pro gabarito e para a resposta comentada, como a gente sempre faz por aqui. Eu acho que quem já estuda para concurso público por um tempo não vai se complicar muito nessa questão aqui. Então ela pede qual é o melhor método de tratamento para uma pulpite irreversível sintomática. E pessoal, uma pulpite irreversível sintomática é muito importante que vocês tenham isso em mente. Ela se manifesta a partir de uma dor difusa, espontânea, que não alivia com os de analgésicos e que tem uma intensidade muito forte. Mais pra frente a gente vai discutir nesse vídeo aqui as características da dor da pulpite reversível, porque é importante que a gente tenha isso aí bem definido antes de qualquer prova de concurso, né? As diferenças da característica da dor de uma pulpite reversível para uma pulpite irreversível, mas já anote aí no seu material, tá? Pulpite reversível, dor difusa, espontânea, de grande intensidade, que não alivia quando o paciente toma remédios. E nesses casos a pulpa não tem mais capacidade de reparo, né, pessoal? Então não tem mais ali o que a gente fazer. Em um caso de uma pulpite reversível, por exemplo, que está sendo causado por uma lesão de cárie, a gente simplesmente remove a lesão de cárie e o paciente já para de sentir dor, porque a pulpa tem capacidade de reparo. Mas isso aí não acontece no caso de uma pulpite irreversível. E por causa disso, a endodontia realmente vai ser a melhor opção para o tratamento desses casos. E o enunciado realmente menciona isso, né? Mas vamos lá para a discussão de cada uma das alternativas. A letra A menciona o tratamento paliativo. Tratamento paliativo seria aquele tipo de tratamento que tipo assim, tem o objetivo de dar conforto ao paciente, às vezes sem tratar a causa do problema. E nesse caso aqui, né, não tem muito o que a gente fazer. A gente é obrigado a tratar a causa do problema, que é a pulpa inflamada, então letra A nada a ver. A letra B cita a exodontia. Pessoal, a exodontia é um tratamento muito agressivo para esses casos. Hoje a odontologia é mais conservadora. Apesar da endodontia não ser uma opção tão conservadora assim, ela vai ser a melhor opção para esses casos aí, porque a gente vai estar mantendo um dente natural em boca. Então a letra B também não vai ser a opção aqui para a gente estar assinalando. Mas já a letra C vai ser a resposta correta para a nossa questão, né, pessoal? Porque a biopulpectomia nada mais é do que o tratamento endodôntico de dentes com polpa viva. E como a gente tem aqui uma pulpite reversível sintomática que está causando sintomas, que está causando dor para o paciente, só quer dizer que a polpa ainda tem vitalidade. Por isso a letra C é a resposta correta para a nossa questão. Então a gente tem ali uma polpa que, como eu disse, não tem mais capacidade de reparo, e nada melhor do que a gente remover essa polpa de dentro do dente e fechar os espaços com uma obturação. Isso aí nada mais é do que seguir os princípios básicos de endodontia, né, galera?
Mas a letra D aí cita o tratamento expectante nada a ver, é um procedimento que a gente vai fazer quando a gente tem uma cavidade muito profunda ali, que a gente faz a partir de uma remoção de cárie, e daí a gente não pode remover mais ali a dentina que está sobre a pulpa, senão a gente tem o risco de causar uma exposição pulpar, e daí para evitar essa exposição pulpar a gente coloca um material com um grande potencial de reparo, que vai estimular ali o reparo da região, e a paralisação da cárie, né, a gente coloca esse material sobre a fina camada de dentina, esperando que o dente tenha ali, passe por um processo de reparo. Então a letra D aqui também não tem nada a ver. E por último a gente tem a letra E, que cita a necropulpectomia. E a necropulpectomia nada mais é do que o tratamento endodôntico de dentes que estão com necrose pulpar. E nesse caso aí o paciente ele geralmente não sente nenhum sintoma, ele não sente dor, e como a gente já discutiu, né, nessa questão aqui, nessa resposta, esse não é o caso que é apresentado pelo enunciado. Então, gabarito letra C. Vamos agora para a questão de número 2 do nosso vídeo. Essa questão aqui eu acho ela um pouco mais difícil do que a primeira, porque ela fala sobre conceitos de endodontia que às vezes a gente não tem muito contato depois que a gente se forma. Mas tu vai fazer uma prova da banca VUNESP, da banca FGV, não tem como, tu vai ter que estudar tudo isso, porque essas bancas cobram sim esse tipo de coisa, mesmo que tu não vá fazer uma prova para endodontista, mesmo que tu vá fazer uma prova para clínico geral, como é o caso da prova que a gente está resolvendo hoje por aqui. Mas enunciada a nossa questão, ela pede o que é verdadeiro e falso em relação ao preparo biomecânico. E a alternativa 1 fala que o preparo biomecânico visa obter um acesso direto e franco ao limite CDC. O limite CDC, pessoal, nada mais é do que o limite entre o canal sementário e o canal dentinário. A porção do canal dentinário é aquela porção do canal radicular que é cercada por dentina, e a porção do canal sementário é a porção do canal radicular que é cercada por cemento. E o canal dentinário vai ser muito maior, como a gente pode ver aí na imagem, do que o canal sementário. E muitos autores descrevem o limite CDC, novamente, é o limite entre o canal dentinário e o canal sementário, como limite ideal de instrumentação. Então, é até ali onde a gente pode chegar com a nossa instrumentação, seria a medida ideal para a gente entrar com a lima, né? E por isso, a alternativa 1 estaria correta. Já a alternativa 2 diz que o preparo biomecânico é realizado por meio da limpeza químico-mecânica e da modelagem do canal. E sim, né, pessoal, o preparo biomecânico tem 3 objetivos principais: a desinfecção, limpeza e modelagem dos canais. Então, com as soluções irrigadoras, a gente vai fazer meio que a desinfecção e também a limpeza dos canais, claro, e essas soluções elas entram em canais laterais, removem bactérias de locais onde a nossa instrumentação mecânica não consegue alcançar. E daí, claro, a instrumentação mecânica vai estar removendo dentina contaminada, esse tipo de coisa, restos de dentina, de sangue, de polpa, essas coisas assim, né? E as soluções irrigadoras também ajudam aí, auxiliam o preparo mecânico. Mas agora na tela eu estou deixando outros objetivos aí do preparo biomecânico. Se tu quiser ler isso aí com mais atenção, tu pode pausar o vídeo e depois dar o play a hora que tu quiser continuar. E por último, a gente tem a alternativa 3, que diz que o preparo biomecânico dispensa a realização do batente apical. E isso é completamente falso, né, galera? O batente apical nada mais é do que uma constrição que a gente deixa no ápice a partir da nossa instrumentação, para que essa constrição segure a obturação. Porque imagina se o nosso preparo, a nossa modelagem do canal, ela tivesse, tipo assim, a mesma dimensão durante todo o canal. A nossa obturação ia passar reto, né? Então a gente deixa uma constrição no ápice para que essa constrição segure a obturação. Isso é conhecido como batente apical. Por exemplo, na técnica escalonada, a gente vai usar 3, 4 limas mais ou menos ali no comprimento de trabalho. A gente vai criar esse batente apical. O último instrumento que a gente usa, inclusive, para a confecção do batente apical é conhecido como um instrumento de memória. E depois a gente vai regredindo de 1 em 1 milímetro no canal, aumentando a espessura do instrumento, né, da lima, galera. E daí o que isso gera? Isso aí gera uma área de constrição no ápice em um canal mais largo, em formato cônico, e tudo isso ajuda a segurar a obturação no lugar. Mas enfim, para essa questão de número 2 aqui, alternativas verdadeiras, apenas 1 e 2. Letra D vai ser o nosso gabarito, e agora vamos para a terceira questão do nosso vídeo. Bom, como eu disse, nesse vídeo aqui a gente ia ter uma questão que ia falar sobre pulpite reversível e chegou a hora, é a questão de número 3. Então, pulpite reversível, pessoal, a questão pede aí o que é verdadeiro e falso em relação a essa condição, e algo muito importante para você ter em mente, as características da dor desta condição. Então, a pulpite reversível pode se manifestar a partir de uma dor moderada a intensa, mas a dor é provocada, de curta duração,
localizada e alivia com o uso de analgésicos. Então lembre que a pulpite reversível ela é difusa, o paciente ele não consegue apontar o dente que tá doendo ali. Na pulpite reversível o paciente consegue fazer isso porque a dor é localizada, e na pulpite irreversível a dor é espontânea, ela pode tipo assim simplesmente começar do nada, enquanto na pulpite reversível a dor é provocada, ela precisa de um estímulo ali para ela acontecer. Tendo isso dito, agora vamos para a discussão das alternativas. Então a letra A fala que o diagnóstico clínico da pulpite reversível baseia-se em dados objetivos e subjetivos. Sim, os dados objetivos são aqueles que o dentista consegue observar no dente do paciente, como por exemplo uma lesão de cárie, que é a principal causadora de uma pulpite reversível, e os dados subjetivos vão ser as características da dor que o paciente está falando ali para o dentista, né? Então, esses dados eles são subjetivos porque dois pacientes, apesar disso aí ser extremamente provável, mas dois pacientes podem ter exatamente a mesma dor, exatamente da mesma maneira, mas eles podem relatar essa dor de um jeito diferente. Então, para o paciente essa dor pode ser muito forte, para o outro ela pode ser muito fraca. Por isso aí que esses dados são descritos como subjetivos, tá, galera? É muito importante a gente saber diferenciar isso aí nas provas de concurso, porque algumas questões colocam esses conceitos aí no meio do enunciado, das alternativas e tudo mais. Então, a letra A é correta, mas não é pra gente estar assinalando ela, porque a nossa questão pede a alternativa incorreta. E a letra B também não é pra gente assinalar, porque ela também está corretíssima. Fica meio confuso, mas a letra B também é correta. Porque ela fala que após a remoção da causa, a pulpa volta ao normal. O principal fator causador de uma pulpite reversível, pessoal, uma lesão de cárie, que causa ali, né, um estímulo da polpa e tudo mais, uma inflamação do tecido pulpar, isso aí reflete para o paciente na forma de dor. E quando a gente remove a cárie, a polpa ainda tem o potencial de reparo e daí ela vai sim voltar ao normal. Isso aí também serve para outros estímulos que possam estar causando aí uma pulpite reversível. Mas eu decidi mencionar a cárie aqui porque ela é o principal estímulo que a gente encontra aí nos atendimentos, né? Indo agora para a letra C, ela fala que a pulpite reversível apresenta dor aguda, provocada e que não ultrapassa de 1 minuto. Isso aí também é corretíssimo. A dor da pulpite reversível, ela alivia muito rápido, ao contrário da dor da pulpite reversível, que até ela aliviar, até ela parar, galera, vai um bom tempo. Então, letra C também aqui está correta, não é pra gente assinalar essa alternativa. Já a letra D, na minha opinião, ela é um pouco polêmica, porque ela fala que o tratamento indicado para o tratamento da pulpite reversível é endodontia conservadora. O que é endodontia conservadora, pessoal? Capeamento pulpar direto, indireto e pulpotomia. Sim, a gente pode fazer isso para tratar uma pulpite reversível. Às vezes a nossa cárie ali ela é muito profunda, a gente pode ter uma exposição pulpar, a gente talvez necessite fazer um capeamento pulpar direto, beleza. Mas o tratamento mais indicado para a pulpite reversível vai ser a remoção da causa do problema. Então, às vezes, se a gente está ali, tipo assim, com uma lesão de cárie que começou agora em dentina, tá causando incômodo, começou a inflamar a polpa, simplesmente a gente removendo a lesão de cárie já vai ser suficiente. Então essa letra D ela é correta, mas não tão correta ao mesmo tempo. É algo de se pensar. Só que a alternativa E é a alternativa aqui pra gente estar assinalando, porque ela é completamente correta daí, né? Ela fala que a pulpite reversível demanda a realização de biopulpectomia. E como a gente já viu, a biopulpectomia nada mais é do que o tratamento endodôntico em dentes com polpa viva. Nesse caso de pulpite reversível, a polpa sim, ela está viva, mas a gente não precisa fazer um tratamento endodôntico, né? A gente tem opções bem mais conservadoras para resolver esse problema. Então, o tratamento endodôntico aí em dentes com polpa viva estaria mais indicado para caso de pulpite irreversível, como a gente viu, inclusive, na primeira questão desse vídeo aqui. Mas, enfim, gabarito para esta terceira questão, letra E. Vamos agora para a nossa questão de número 4, pessoal. Muita gente, quando lê essa questão aqui pela primeira vez, pode achar que essa questão é fácil, que é uma questão tranquilinha, mas não se engane, tá? É uma questão difícil. Ela fala sobre aí algumas classificações que as cirurgias podem ter, e são várias classificações, tá? E aqui atrás do slide, atrás de mim, se tu quiser pausar o vídeo, ler com calma, eu tô deixando cada uma dessas classificações. É legal você anotar tudo isso aí e ter isso aí muito bem guardado no seu material. Mas vamos lá, alternativa 1 diz que uma cirurgia séptica é aquela que é realizada em um campo cirúrgico contaminado ou infectado. E as cirurgias podem ser classificadas, como a gente pode ver no slide anterior, de acordo com a presença de micro-organismos. Essa classificação divide as cirurgias em 3 grupos. A cirurgia asséptica, que é feita numa área cirúrgica com pouco ou nenhuma contaminação. A cirurgia séptica, que é feita numa área cirúrgica que contém micro-organismos patogênicos. E a cirurgia potencialmente séptica, que é feita em um órgão ou em um local que possui uma grande quantidade de micro-organismos. Mas, por causa disso, a alternativa 1 está correta. Então, a cirurgia que é séptica é aquela realizada em um campo cirúrgico contaminado ou infectado. Já a alternativa 2 diz que uma cirurgia de urgência é aquela em que há pressa na sua realização, porém permite aguardar a realização de exames e preparos prévios. Isso aí também é verdadeiro, porque as cirurgias podem ser classificadas de acordo com o tempo de realização em eletivas,
de urgência e de emergência. As cirurgias de urgência são aquelas que o paciente ele corre um risco de vida se a cirurgia não for feita, mas ele ainda tem um tempo ali para que sejam feitos os exames e tudo mais. Então, por exemplo, o paciente que está com sopro no coração, vamos dar esse exemplo. Tipo assim, ele corre risco de vida se esse problema continuar. Claro que existem vários graus e tudo mais, né? Tô sendo bem básico aqui. Mas ele corre risco de vida se essa cirurgia não for feita, mas ele tem tempo sim para planejar o procedimento, escolher um médico, fazer todos os exames e tudo mais. Ao contrário das cirurgias de emergência, onde o paciente ele corre risco de vida e o procedimento deve ser feito imediatamente. Então a gente não tem esse tempo todo aí igual numa cirurgia de urgência, por exemplo. E a nossa alternativa 3 fala que um exemplo de cirurgia de emergência é a remoção de um corpo estranho intrasinusal. E isso é falso, porque quando a gente tem um corpo estranho intrasinusal, pessoal, o cirurgião ali, bucomaxilo, o médico e tudo mais, ele consegue fazer todos os exames, consegue planejar tudo com calma, então a retirada desse corpo estranho seria classificada aí como uma cirurgia de urgência e não de emergência. Então, a partir de tudo que eu falei aqui, a gente chega na conclusão de que a letra D, a alternativa correta para a gente estar assinalando, a primeira e a segunda alternativa são verdadeiras, enquanto a terceira alternativa é falsa. E agora vamos aí para a questão de número 5, a penúltima questão do nosso vídeo. Eu acho que essa questão aqui é a mais difícil que eu estou trazendo no vídeo de hoje, porque ela fala de umas técnicas anestésicas assim que a gente não usa no nosso dia a dia, né? Como técnica de Labar, de Carria e de toma. Técnica de toma que inclusive é a nossa resposta, daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Mas, pessoal, antes de tudo, antes da discussão de cada uma dessas técnicas, é legal a gente tá vendo, diferenciando o que é uma anestesia loco-terminal e loco-regional. Então, uma técnica que é classificada como loco-terminal é aquela onde o anestésico é aplicado em pequenas ramificações, pequenas terminações nervosas e também em ramos nervosos terminais maiores, enquanto uma técnica que é classificada como loco-regional é aquela onde o anestésico é aplicado ou diretamente no tronco nervoso principal ou muito próximo dele. E por isso o bloqueio do nervo alveolar inferior é classificado como uma técnica loco-regional. Muito cuidado, porque tem questão de concurso que tenta confundir em relação a isso, tá? Essa classificação de loco-terminal e loco-regional já vi em outras questões. O que eu nunca vi na minha vida foi alguma dessas técnicas que são mencionadas em algumas alternativas, tá? Eu já estudei aí, galera, olha, falar pra vocês, acho mais 300, 400 provas de concurso, não tenho o número exato, tá? Mas eu já vi muita prova na minha vida e eu nunca vi nenhuma questão falar sobre técnica de Labar, de Carria e de toma. Mas enfim, se tu já viu uma questão falar sobre essas técnicas anestésicas, deixa aí nos comentários. E se tu ouviu falar sobre isso na faculdade também, deixa nos comentários que eu tô curioso para saber. Mas vamos lá, a nossa questão ela pede uma técnica que seja loco-regional e extra-oral. Então a letra A cita a técnica de Carria. Pessoal, a técnica de Carria é uma técnica onde a gente faz um bloqueio do nervo maxilar com uma agulha longa através do canal palatino, tá? Então a gente vai entrar com a agulha longa direto assim no canal palatino e chegar no tronco nervoso principal ali no nervo maxilar. Então é uma técnica que é feita de dentro da boca. Técnica de Carria, então, não é a nossa resposta. A técnica de toma, que é o gabarito para a nossa questão, é uma técnica que envolve o bloqueio do nervo alveolar inferior e é uma técnica extra-oral. Então, estou deixando algumas imagens aqui no slide. É uma técnica que assusta um pouquinho, mas para ela ser extra-oral, daí sim, essa técnica vai ser o gabarito da nossa questão. Já a letra C cita a técnica de aquinose, que é a técnica de Vazirana aquinose, que é aquela técnica que é feita para o bloqueio do nervo alveolar inferior em pacientes que possuem trismo, que não conseguem abrir a boca, tá? Então a gente vai entrar reto na junção mucogengival, na altura da junção mucogengival do terceiro molar superior, com uma agulha longa, e a partir disso a gente vai conseguir aí analgesia dos dentes inferiores de uma hemiarcada. Indo agora para a letra D, ela cita uma outra técnica alternativa, que é a técnica de Labar. Nessa técnica a gente pega uma agulha longa e vai fazer mais ou menos uma técnica bem parecida com o bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Então a gente vai entrar com essa agulha 45 graus ali, né, próximo ao segundo molar superior, e até que a gente atinja a região de tuberosidade, tá? E esta técnica de Labar também é utilizada para bloqueio do nervo maxilar. Então, é uma técnica intraoral que também é classificada como loco-regional. E por último, a gente tem a técnica de Gall-Gates, que é mencionada na letra I. E a técnica de Gall-Gates é uma outra alternativa que a gente tem para o bloqueio do nervo alveolar inferior, e ela também é intraoral. Tá? É apenas uma variação de técnica aí que a gente tem, e é uma técnica também que é muito mencionada nos concursos públicos de
de odontologia. Mas, enfim, galera, gabarito aqui para essa questão. A letra B, falei mais aqui, busquei mais trazer o essencial dessas técnicas anestésicas. Se um dia, né, as técnicas ali mencionadas nas letras A, B e D forem cobradas para ti em concurso, acredito que é mais isso que vocês vão precisar saber. Mas, enfim, espero que esse vídeo aqui esteja ajudando também. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários. E agora vamos aí para a última questão do nosso vídeo. Essa questão é infinitamente mais tranquila do que a questão 5, né, galera? Ela cita ali manobras hemostásicas locais e pede se alguma alternativa cita uma manobra que não seja local, né? Que peça uma alternativa que cita uma manobra, tipo, sistêmica. Então, assim, a gente como dentista costuma muito fazer compressão com gás e sutura para controlar uma hemorragia, mas, às vezes, se for necessário, né, o paciente ele tiver algum problema de coagulação, esse tipo de coisa, medicamentos podem sim estar sendo usados no pré e no pós-operatório. Porque esses comprimidos, como por exemplo os comprimidos de ácido tranexâmico, que são citados ali na letra C, eles vão ajudar a controlar o sangramento de cirurgias, traumas e até de algumas doenças, né, galera? Mas o uso de medicação, o uso de comprimidos, daí vai ser uma medida sistêmica de hemostasia. E por isso a letra C vai ser a alternativa aqui para a gente estar assinalando. Então, muita atenção em relação a isso. E só para completar, trazendo uma curiosidade aqui, a nossa questão ainda menciona a ligadura, que é tipo simplesmente a ligação dos vasos sanguíneos para que eles parem de sangrar. E também cita o tamponamento, que envolve o uso aí de gelatinas. Mas esses métodos aí, pelo menos eu como clínico geral não uso. Daí acho que fica mais para comaxilo, médico e tudo mais. Mas enfim, aqui gabarito letra C, galera. Mas então por hoje era isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo até o final, que foram guerreiros e ficaram até agora aqui comigo. O apoio de vocês ao meu trabalho é muito importante, galera. Vocês não sabem como eu fico agradecido quando o pessoal me manda uma opinião, um feedback, até mesmo uma crítica do que melhorar, do que não melhorar. Isso aí é muito importante para mim. E lembrando mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários, me enviar no Instagram. E também lembrando para vocês clicarem no link da descrição para conferir as 5 super dicas da aprovação que eu preparei. É um conteúdo novo e que vai ajudar a galera aí a meio que guiar os estudos e tal, para quem tá meio perdido, para quem tá começando, para quem precisa de foco, tá? E, como eu sempre falo, espero todos vocês na próxima, na parte 2 da nossa prova de Paulinha. Até mais e tchau, tchau!